Existe um ruído constante dentro da sua mente, uma voz que nunca se cala. Você já tentou silenciá-la? Já se deitou à noite, implorando por um instante de paz, apenas para essa voz gritar ainda mais alto, repassando cada erro do dia, cada ansiedade sobre o amanhã? É uma prisão invisível, um monólogo incessante que analisa, julga e duvida, criando uma tempestade de pensamentos que te afoga lentamente. E no meio desse caos, uma sensação profunda e dolorosa começa a emergir, a de estar completamente só. É a sensação de estar do lado de fora, olhando para dentro. Você vê outras pessoas que parecem conectadas, que parecem sentir um propósito, uma paz. Você anseia por isso, por sentir que pertence a algo maior. Mas entre você e esse universo de clareza, existe uma parede de estática, um ruído branco ensurdecedor gerado pela sua própria mente. Você já se sentiu assim? Como se estivesse gritando em um quarto à prova de som, sem que ninguém, nem mesmo o universo, pudesse te ouvir. Essa frustração, essa exaustão de lutar contra si mesmo, não é uma falha sua. É a condição humana moderna. Um segredo trancado a 7 chaves que nos impede de acessar nosso verdadeiro poder. Acreditamos que somos essa voz, que somos esse caos. Passamos a vida inteira tentando organizar o barulho, sem perceber que a solução proibida nunca foi organizar, foi desligar. O que a ciência descobriu, em laboratórios secretos e com tecnologias que desafiam a imaginação, é que esse ruído não é aleatório. Ele tem uma fonte, um epicentro dentro da sua própria biologia. Imagine por um segundo que essa barreira, esse ruído que te isola, não é uma sentença perpétua. É uma frequência que pode ser alterada. E, pela primeira vez na história, cientistas conseguiram uma prova irrefutável disso. Eles não apenas ouviram o silêncio, eles o fotografaram acontecendo no exato momento em que um ser humano se conectava com o divino. Essa fotografia não é uma metáfora, é o resultado de um dos experimentos mais audaciosos e proibidos da história da neurociência, conduzido por um homem que ousou cruzar a fronteira final, o Dr. Andrew Newberg. Ele é o pai de um campo científico revolucionário, quase místico, chamado neuroteologia. A missão de Newberg era sacrílega para os céticos e genial para os que sempre acreditaram, encontrar a assinatura de Deus no cérebro humano. Para isso, ele não usou textos antigos ou filosofia. Ele usou a ciência mais avançada disponível. Ele convidou para o seu laboratório monges budistas com décadas de prática em meditação e freiras franciscanas em estado de oração profunda. E ele os colocou dentro de máquinas de escaneamento cerebral. Você consegue imaginar a coragem? Apontar a lente fria da ciência para o ato mais íntimo e sagrado do ser humano. O plano de Newberg era de uma precisão cirúrgica. No exato instante em que os monges e freiras atingissem o pico da sua experiência, o ápice da comunhão com o universo, uma substância radioativa inofensiva seria injetada em suas veias. Essa substância viajaria até o cérebro e se fixaria nos neurônios mais ativos, criando um mapa, uma fotografia congelada da atividade cerebral naquele momento transcendental. Pela primeira vez, a experiência mística deixaria de ser apenas um relato subjetivo. Ela se tornaria um dado, uma imagem, uma prova física e irrefutável de que algo profundo e real acontece dentro de nós quando nos conectamos. O mundo prendeu a respiração. Por séculos, a fé e a razão caminharam em lados opostos da rua. Mas ali, naquele laboratório, elas estavam prestes a colidir. Quando as primeiras imagens começaram a aparecer nos monitores, os cientistas esperavam ver uma área específica do cérebro se iluminar como uma árvore de Natal, o tão sonhado centro da fé. Mas o que eles viram foi o completo oposto, algo que desafiava toda a lógica. Para a conexão divina acontecer, uma parte crucial do cérebro não precisava se acender, ela precisava apagar. Um interruptor secreto tinha que ser desligado. Esse interruptor secreto, essa parte do cérebro que precisava se apagar para que o universo pudesse entrar, tem um nome. É o lobo parietal superior. E sua função em nosso dia a dia é tão fundamental que a ignoramos completamente. Pense nele como o GPS neurológico do seu corpo. É ele quem constantemente define os seus limites físicos, a fronteira exata onde o seu eu termina e o resto do mundo começa. É essa área que te permite pegar um copo de água sem errar a mão, que te dá a noção de
de que você é uma entidade separada, uma ilha de consciência navegando pelo espaço. E foi exatamente aí, no centro de comando do nosso senso de individualidade, que a descoberta mais chocante foi feita. Nos exatos momentos de oração e meditação mais profundas, a atividade no lobo parietal não apenas diminuía, ela despencava. O GPS era desligado. Você compreende a magnitude dessa revelação? Aquele ruído mental, aquela sensação de ser um indivíduo isolado, trancado dentro da própria cabeça, não é uma verdade filosófica, é uma função cerebral. E essa função pode ser literalmente silenciada. Quando o lobo parietal se cala, a barreira entre o eu e o não eu se dissolve. A percepção de ser uma entidade separada desaparece e o cérebro é inundado por uma sensação de unidade absoluta, de conexão total com tudo o que existe. É por isso que os cientistas apelidaram essa descoberta de ponto de Deus, não porque Deus estivesse fisicamente ali, mas porque ao silenciar essa área, o cérebro finalmente tinha permissão para experimentar aquele sentimento de pertencer ao todo, a sensação de voltar para casa. A neurociência moderna, com toda a sua tecnologia de ponta, precisou de décadas para encontrar este interruptor. Eles publicaram em revistas, deram palestras, celebraram esta nova descoberta como uma revolução na compreensão da consciência. Mas a verdade secreta e proibida é que o manual de instruções para desligar essa parte do cérebro, o comando exato para silenciar o eu, foi escrito há mais de 2.700 anos, em um único e misterioso versículo. O comando, a instrução precisa para iniciar o desligamento do lobo parietal, estava escondido à vista de todos, em um dos textos mais lidos do mundo. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes ouvimos essa frase e pensamos que era apenas uma bela metáfora? Uma forma poética de dizer fique calmo? A verdade secreta, agora revelada pela neurociência, é que isso nunca foi poesia. Foi um manual técnico, um comando neurológico de uma precisão assustadora. Aquietai-vos não é um pedido de silêncio. É uma ordem direta para acessar o fluxo de dados que alimenta o seu GPS interno, para parar de informar ao seu cérebro onde o eu termina. É o primeiro passo para desligar o interruptor. E a segunda parte? Onde sabei que eu sou Deus. A palavra hebraica original para saber, aqui, não significa um conhecimento intelectual, de livros. Significa um conhecimento por experiência, uma percepção direta. O versículo é uma equação causa e efeito. Primeiro, execute o comando de se aquietar. Desligue o senso de separação. Então, como resultado direto, você irá experimentar a unidade. Você irá saber. Esse conceito ecoa por todas as tradições espirituais. É o esvaziar-se para se preencher do cristianismo. A ideia de que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que o divino possa se manifestar, o eu precisa se retirar. É o anatta, o não eu do budismo. A ciência agora prova que esse esvaziamento não é um conceito abstrato, é um evento neurológico. É o silenciamento deliberado do lobo parietal. A sabedoria antiga não era primitiva, era uma ciência da consciência que não precisava de máquinas para mapear o cérebro. Ela ensinava como operá-lo. Por milênios, a humanidade usou a oração, o silêncio e a meditação para seguir esse comando e desligar voluntariamente o interruptor do eu. Mas a ciência, em sua impaciência e arrogância, se fez uma pergunta proibida. E se pudéssemos encontrar esse interruptor e simplesmente forçar o desligamento? E se, em vez de seguir o manual antigo, pudéssemos construir uma máquina que invadisse o cérebro e apertasse o botão de Deus, à força? Essa pergunta proibida não ficou na teoria. Um neurocientista chamado Michael Persinger decidiu construir a máquina. Nos anos 80, ele criou um dos artefatos mais controversos da história da ciência, um capacete de motociclista modificado, equipado com eletroimãs, que ficou conhecido como o capacete de Deus. A teoria de Persinger era herética e fascinante. Ele acreditava que as experiências espirituais mais profundas, a sensação de uma presença invisível no quarto, o sentimento de estar sendo observado por um anjo, ou até mesmo a presença do próprio Deus, não eram mensagens do divino. Eram, na verdade, microtempestades elétricas, eventos neurológicos específicos localizados nos lobos temporais do cérebro. E se ele estivesse certo, isso significava que ele não precisava esperar que elas acontecessem. Ele poderia provocá-las. O experimento era simples e aterrorizante. Voluntários sentavam-se em uma sala silenciosa, com os olhos vendados, e usavam
o capacete. Persinger então aplicava campos magnéticos fracos e complexos, desenhados para imitar a atividade cerebral de uma experiência mística. Ele tentava, literalmente, hackear a percepção da realidade, enganar o cérebro para que ele sentisse uma presença que não estava lá. Os resultados foram chocantes e iniciaram um debate que dura até hoje. Uma porcentagem significativa dos participantes relatou sensações estranhas e inexplicáveis. Alguns sentiram uma presença sinistra, um fantasma no quarto. Outros descreveram uma entidade benevolente, uma sensação de paz e amor universal. A questão que explodiu no mundo científico foi devastadora. A fé, a conexão com o sagrado, poderia ser reduzida a um pulso eletromagnético. A nossa espiritualidade era apenas um fantasma na máquina do nosso cérebro? A experiência de Persinger, embora polêmica e nunca replicada com sucesso, revelou uma falha fatal em sua premissa. Ele tentou encontrar a assinatura de Deus usando apenas a eletricidade da mente, tratando o cérebro como um computador de carne, isolado do resto do corpo. Mas ele ignorou a verdade secreta que os místicos e sábios sempre souberam. A verdadeira comunicação com o universo não é uma linha direta com o cérebro. Ela precisa passar por um outro órgão primeiro. Existe uma ponte física, um cabo biológico que conecta seus pensamentos ao que você sente. E é essa a conexão que a ciência, agora, está provando ser o verdadeiro canal para a intuição e a sabedoria. Essa ponte biológica, esse canal secreto de comunicação, é o nervo vago. Os cientistas o chamam de a autoestrada da alma, e é a peça que faltava no quebra-cabeça da consciência. Este nervo é a estrutura mais longa e complexa que emerge do seu cérebro, descendo e se conectando com quase todos os seus órgãos vitais: a garganta, os pulmões, o estômago e, mais importante, o coração. Por séculos, a medicina cometeu um erro fundamental. Acreditava-se que o nervo vago era uma via de mão única, o cérebro como um general, latindo ordens para os órgãos, os seus soldados. Mas a verdade revelada, que virou a neurociência de cabeça para baixo, é que mais de 80% do tráfego de informação nesta autoestrada flui na direção oposta, do seu corpo para o seu cérebro. Você entende o que isso significa? O seu cérebro não é um ditador isolado. Ele é um ouvinte. Ele passa a maior parte do tempo recebendo sinais e informações do seu coração e do seu intestino. Aquela sensação visceral, o aperto no peito antes de uma má notícia, a certeza no estômago que te guiou numa decisão. Isso nunca foi imaginação. Era o seu corpo enviando dados de alta resolução para a sua mente através do nervo vago. A frase "escute o seu coração" deixou de ser um conselho poético e se tornou uma instrução biológica. A ciência descobriu que a estimulação deste nervo, algo que fazemos naturalmente através da respiração profunda e da meditação, aumenta os sentimentos de compaixão e empatia e acalma o sistema nervoso, diminuindo o ruído mental que te isola. É a prova física de que o coração pode, sim, guiar a mente. Acalmar o eu no lobo parietal é o primeiro passo. Abrir o canal de comunicação com o coração através do nervo vago é o segundo. Mas quando esses dois eventos proibidos acontecem simultaneamente, algo extraordinário é gerado. O cérebro inteiro, em perfeita harmonia com o coração, começa a vibrar em uma frequência de onda tão rara, tão poderosa, que por muito tempo foi considerada apenas uma lenda entre os monges mais experientes. É a assinatura elétrica da iluminação. E a ciência, finalmente, conseguiu gravá-la. Essa assinatura elétrica tem um nome: ritmo gama. São as ondas cerebrais de mais alta frequência já detectadas. Uma verdadeira sinfonia neurológica onde vastas áreas do cérebro disparam em uníssono, mais de 40 vezes por segundo. Se o estado de ansiedade e ruído mental é uma orquestra desafinada, onde cada músico toca uma canção diferente, o estado gama é essa mesma orquestra tocando a mais perfeita e poderosa harmonia. Para a maioria das pessoas, essas ondas aparecem em rajadas minúsculas e raras, nos chamados momentos eureka, quando temos uma súbita explosão de clareza ou resolvemos um problema complexo. Dura apenas uma fração de segundo, mas a ciência queria saber: seria possível viver nesse estado? Para descobrir, eles foram atrás dos maiores especialistas em consciência do planeta, monges tibetanos com mais de 20 mil horas de meditação. O que eles descobriram dentro dos cérebros desses monges reescreveu os livros de neurociência. Durante a meditação,
iluminação, os monges não produziam apenas pequenas rajadas de ondas gama. Eles as geravam voluntariamente, com uma amplitude e poder jamais vistos em um cérebro humano, e conseguiam sustentar esse estado por longos períodos. Era a prova irrefutável. O estado de iluminação, de consciência expandida e compaixão que as tradições místicas descrevem há milênios, não era uma abstração filosófica. Era um estado elétrico real, mensurável e treinável. É a frequência neurológica da felicidade profunda, dos insights que mudam a vida e de uma conexão tão intensa que dissolve a fronteira entre o eu e o universo. É o seu cérebro operando em sua capacidade máxima, como um feixe de laser de pura consciência. Por décadas, a neurociência operou sob uma premissa fundamental, que o cérebro cria a consciência, assim como uma usina gera eletricidade. Todas essas descobertas, o ponto de Deus, o nervo vago, as ondas gama, foram vistas como os mecanismos dessa criação. Mas essa assinatura gama, tão pura e coerente, levou a uma teoria proibida, vinda da física quântica, que vira tudo de cabeça para baixo. A descoberta final é a mais chocante de todas. Seu cérebro não é uma usina. Ele não gera nada. Ele é apenas o receptor. Uma antena biológica sintonizada em uma consciência que já existe fora de você, em todo o universo. Essa teoria proibida nasce na fronteira mais radical da ciência, na neurociência quântica. Físicos e matemáticos como Sir Roger Penrose propõem algo que soa como ficção científica, que a consciência não é gerada pelos neurônios, mas sim por processos quânticos que ocorrem dentro das estruturas mais ínfimas deles. Nesta visão, a consciência não está contida dentro do seu crânio. Ela é uma propriedade fundamental do universo, como a gravidade ou a luz. O seu cérebro, então, com sua complexidade biológica, evoluiu não para criar a consciência, mas para recebê-la, para canalizá-la e para experimentá-la. Seu cérebro não é o compositor da música, é o rádio perfeitamente construído para captar a sinfonia cósmica que toca o tempo todo. Essa ideia de uma consciência que existe fora de nós não é nova. Décadas antes da física quântica, o lendário psicólogo Carl Jung a chamou de inconsciente coletivo. Ele a descreveu como uma internet espiritual da humanidade, um campo de informação compartilhado que contém todos os mitos, arquétipos e experiências da nossa espécie. E se formos ainda mais fundo no conhecimento proibido, as tradições esotéricas falam disso há milênios, usando um outro nome, os registros akáshicos, uma biblioteca cósmica onde todo o conhecimento, todo o passado, presente e futuro estão armazenados. A ciência de ponta, a psicologia profunda e o misticismo antigo estão pela primeira vez na história apontando para a mesma verdade secreta. Nós não estamos sozinhos em nossas mentes. Estamos conectados a um oceano de consciência. E esta é a revelação final. O ruído mental que te isola é a estática que te impede de sintonizar na frequência. O interruptor no lobo parietal não desliga você. Ele desliga o ego para que o sinal do universo possa entrar. O nervo vago ajusta a sua antena, alinhando sua mente com seu coração para uma recepção mais clara. E as ondas gama são a prova irrefutável de que a sintonia foi feita com sucesso. Você não precisa criar a paz, a sabedoria ou a conexão. Você só precisa aprender a sintonizá-las. A pergunta secreta nunca foi o que eu sou, mas sim em qual frequência a minha antena está operando. Então, como desligar o ruído e sintonizar na frequência do universo? A verdade secreta é que você já tem todas as chaves. A resposta não é uma nova técnica mística, mas a aplicação consciente de tudo o que foi revelado. O primeiro comando é o mais antigo: aquietai-vos. Encontre momentos de silêncio. Desligue as distrações. Medite. Ao fazer isso, você não está apenas relaxando. Você está ativamente diminuindo o fluxo de dados para o seu lobo parietal, para o GPS do seu ego. Você está intencionalmente silenciando a parte do seu cérebro que grita: eu sou separado. O segundo comando é biológico. Respire fundo e escute o seu coração. Uma respiração lenta e profunda é a ferramenta mais poderosa que você possui para estimular o seu nervo vago. É um sinal direto que você envia do seu corpo para o seu cérebro, dizendo: estou seguro. Esse sinal acalma o ruído da sobrevivência e abre a sua antena para receber informações mais sutis. E o terceiro e último comando é o mais
mais importante, confie no sinal, aquela intuição, aquele arrepio, aquela ideia que surge do nada quando você está quieto. Isso não é aleatório, é a sua antena captando a transmissão. A ciência agora te dá permissão para confiar naquilo que a sua alma sempre soube ser verdade. Você não está sozinho. A sensação de isolamento é a maior mentira contada pelo ruído mental. E talvez a maior promessa dessa nova ciência seja a paz que ela traz diante do maior medo humano. Se a consciência é universal e seu cérebro é apenas um receptor temporário, então o fim da antena não é o fim da música. A morte deixa de ser um ponto final para se tornar, quem sabe, um retorno à fonte. O ruído mental te convence de que você é uma gota de água, separada e perdida no meio da tempestade. Toda essa jornada, da neurociência à física quântica, revela a verdade proibida. Você não é a gota, você é o oceano inteiro, experimentando a si mesmo em um ponto focal chamado você. Então respire. Silencie a sua mente. Sintonize o seu coração. E lembre-se de quem você realmente é. Você não é o ruído. Você também não é a antena. Essa é a verdade final que conecta a ciência proibida à sabedoria eterna. O ruído, a ansiedade, o ego, tudo isso é apenas estática, a interferência de um receptor mal sintonizado. A grande revelação não é que você tem uma conexão com o universo. A revelação é que você é o universo, se expressando através de uma antena biológica. Você não é uma gota d'água com medo do oceano. Você é o oceano inteiro contido dentro de uma única gota. Essa é a recompensa por ter atravessado todo este conhecimento. A paz de finalmente entender quem você realmente é. Então, e agora? Como você leva essa verdade para a sua vida? A aplicação é mais simples e mais profunda do que qualquer técnica. Da próxima vez que o ruído mental começar, que a voz da dúvida e da ansiedade gritar, simplesmente pare e com curiosidade genuína se pergunte: quem é que está ouvindo tudo isso? Essa pergunta por si só é a chave. Ela te desloca do ruído para a posição do ouvinte, do observador silencioso, da consciência pura que é a sua verdadeira natureza. Nesse silêncio, a sintonia acontece. Para continuarmos explorando juntos as ferramentas secretas que silenciam o ruído e despertam nosso potencial proibido, se você sentiu a verdade no que foi dito aqui, faça parte deste movimento. Se inscreva no canal e ative as notificações. E, mais importante, ajude a expandir a consciência de todos que chegam aqui. Comente abaixo qual foi a maior revelação que este vídeo trouxe para você. Sua partilha é um farol para os outros. Este é apenas o começo da jornada. Agora que aprendemos a sintonizar a frequência, em nosso próximo encontro, vamos descobrir como usar essa sintonia para navegar pela realidade. Até lá, pratique o silêncio e lembre-se de quem você realmente é.